precisa Quando fazer. você reconciliou ali que Deus começou um processo de libertação. Sim. Eu até te falei, né? Eu passei por um processo de libertação muito forte. Depois disso eu levantei, né? Que eu passei por esse processo, levantei, sentei no banco, parecia uma celebridade. Então eu falei, você viu a Geice? Você viu a Geice? O que aconteceu com a Geice? E eu saí de lá totalmente assim, meu Deus. Só eu sabia o que eu tinha vivido com Deus naquele dia. E eu lembro que eu cheguei em casa, começou meus processos de libertação. Eu vi o que ninguém via, eu ouvi o que ninguém ouvia. E eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo, Jesus? Não tô bem. Eu não tô bem, Jesus. Tinha dia que eu falava assim, mãe, você ouviu? Ela, não ouvi nada. Mãe, você viu? Ela, não, também não ouvi nada. E eu sempre passei por esse processo desde criança, mas nesse processo meu de libertação foi muito maior. Quando eu era criança, minha mãe teve uma época que ela foi na Universal, né? E ela foi na época que tinha a sessão do descarrego, que chamava, né, na época. Não sei se hoje ainda é. E eu falava assim, meu Deus, por que as pessoas ficam daquele jeito? Meu Deus, misericórdia. Eu ficava muito assustada. Eu era criança, não entendia nada, né? E eu lembro que um dia ela falou que falávamos de um palhaço que eu via no corredor do lado da área, da área do corredor da casa da minha mãe. E ela falava assim, minha filha, isso não é nada, minha filha, isso não é nada. Então, assim, eu sempre soube o que Deus tinha na minha vida. Minha mãe sempre, tipo assim, me falava, mas eu nunca imaginava, que eu te falei, que era comigo, que era com a minha irmã gêmea, porque ela sempre foi mais assim do que eu, né, na igreja. Então, assim, nesse processo de libertação que eu passei, tinha dia que eu queria falar com a minha mãe, que tinha dia que eu queria gritar socorro para alguém, ou que Deus mandasse alguém na minha casa para me desabafar, para me conversar, para me pedir oração. Eu falava assim, vamos lá, me ajuda num propósito de oração. Tenho muitos amigos que me chegam e me falam assim, eu quero fazer um propósito tantos dias, eu vou lá, ajudo com E um nessa propósito. época, pra você não tinha achado Não ninguém? tinha ninguém, só Jesus mesmo. Então, assim, teve dias que eu tava no meu quarto, até falei que eu não gostava de dormir sozinha, que eu chamava sempre a minha irmã caçula pra dormir comigo. E ela falava assim, gente, você tem a cidade toda, ainda quer dormir comigo. E eu falava assim, mulher, vamos só hoje. Aí a gente vai aprendendo aos pouquinhos depois. E eu lembro que tinha dias que ela não podia ir dormir comigo, né, que ela não queria. Eu sempre respeitava o momento dela. E eu falava assim, Deus, durma comigo, deite comigo. Seja o meu esconderijo, o meu abrigo, seja o meu pai que o Senhor está aqui comigo. E me escondo debaixo das tuas asas. Eu vou dormir em paz e vou levantar em paz. E nesses dias eu dormia muito bem. Teve um dia que a guerra foi tão intensa, que eu levantei tão atordoada, assim, assustada. O inimigo começou a falar para mim assim, você nunca vai ser nada. Você não vai conseguir chegar nem onde Deus quer que você chegue. Porque depois que você reconciliou, veio essa pressão demoníaca. Sim. Porque, né, ou seja, o Senhor, Deus vem, te liberta, mas o inimigo, ele que fica ali ao redor. Sim. Tipo assim, não vou sair daqui, ela vai voltar, ela não vai ser nada. E ele falava muito pra mim assim, as pessoas não te amam, você é rejeitada. E falava muita coisa, você nunca vai conseguir nada. E um dia eu acordei muito atordoada, assim, assustada. E eu falei assim, Deus, deixa eu chamar minha mãe pra orar comigo. Deus falou, não. Não. Eu quero que você adquira experiência dentro do seu quarto, em oração. E eu falava assim, Deus, mas é muito difícil. Eu falava assim, Deus, tem dia que eu tenho medo. E ele falou assim, medo de quê? Você não tem que ter medo do inimigo. E eu falava assim, Jesus, eu tô ainda tentando entender e processar tudo que eu tô vivendo, sabe? Eu nunca tinha vivido experiências assim de uma libertação. Então, assim, foi algo que eu tinha medo, às vezes eu me sentia bastante assustada. Nessa noite eu acordei tão assim, assustada, que Deus falou para mim assim, levanta e usa a autoridade que eu te dei autoridade. Levanta e sendo sua mão, repreende, ora, e você vai deitar em paz e vai dormir em paz. E assim eu fiz. Ainda ele falou assim, e nem acenda as luzes. Porque tem gente que tem medo, né, de orar de madrugada com a luz desligada. E eu até falava pro meu esposo assim, eu sou da luz, eu não sou das trevas, então eu gosto da luz. Então, assim, chegou um tempo que Deus falou pra mim assim, não acenda a luz, vai com a luz desligada mesmo. E ore e usa a autoridade que eu te dei. E assim eu fazia, eu orava, eu repreendia, e eu deitava em paz, dormia em paz. Foi um processo difícil, mas eu venci, graças a Deus. Então, assim, a mensagem que você deixa para quem hoje passa por um processo de libertação, que se reconciliou com Deus, e o inimigo tem tentado de todas as formas ali, né, tentar permanecer, tentar, às vezes, lançar tentação, lançar o vício para quem está tentando se libertar de vício. Sim. E às vezes tem muita gente que fala, igual você falou assim, eu procurei a ajuda de alguém, de fulano, e tem muita gente que não quer pegar processo de libertação para ajudar e aconselhar. Mas a pessoa tem autoridade de Deus. Tem. E nós temos que entender
que a gente tem que usar dessa autoridade. Sim. Nós mesmos. Porque as pessoas, assim, eu já ajudei muitas pessoas em processo de libertação. E eu entendi que eu passei por isso para ajudar pessoas, entendeu? E muitas pessoas têm medo do quê? Da retaliação, porque tem. Tem retaliação, tem a afronta do inimigo, o inimigo vai tentar. Eu fiz um propósito com uma amiga de 1 mês. No último dia que a gente foi entregar ela da casa dela, eu da minha casa, a gente estava num propósito de oração de 11 à meia-noite. No último dia que a gente foi entregar, ela passou mal na casa dela e eu passei mal na minha casa. Nossa. E ela falou assim, não consigo orar. Falei, a gente vai orar nem que seja arrastada, nem que a gente não fale nada, mas a gente vai estar lá. Pra gente concretizar o nosso propósito. Então, assim, a gente encerrou, foi uma bênção para a glória de Deus. Então, assim, as pessoas têm medo da retaliação, do que o inimigo pode fazer. Ou as pessoas também se sentem, às vezes, não tão capacitadas para aquilo. Mas existem pessoas que precisam com urgência ser ajudadas. Porque, tipo assim, você pega alguém que está no mundo hoje e falar para ele assim, volte para Jesus, ele vai falar assim, não tenho força. Porque talvez algo domina ele, um vício, um pecado da carne domina ele. Então, assim, quando tem alguém que te incentiva, que vai falar assim, vamos para a igreja, eu vou te ajudar, vou estar do seu lado, eu vou caminhar contigo. Então, é muito diferente. Você vai ter alguém do seu lado para te incentivar, entendeu? Então, assim, é uma palavra que eu deixo para as pessoas hoje. Não tenham medo, não tenham medo. Exerçam o chamado de Deus. A gente tem que consagrar a nossa vida. Eu sempre falava para minha irmã. Ela falou assim, vou pro evangelismo. E eu falava para ela assim, você consagrou a sua vida hoje? Ela falou, eu falei, você jejuou hoje, pelo menos umas 2 horas, umas 4 horas? Ela não. Eu falei assim, e minha irmã, e se alguém cair demoniado lá? Como é que vai ser a história? Aí ela, eu não sei. Aí eu falei assim, aí a gente tem que estar preparado. Quando eu ajudava na tarde da bênção na minha antiga igreja, eu falava muito para as irmãs, a gente está aqui, numa tarde da bênção, num culto aberto ao público. Então, assim, pode entrar pessoas aqui de vários tipos. Pode entrar alguém aqui armado, pode entrar alguém aqui fugindo de um assalto, pode entrar alguém aqui drogado ou bêbado. A gente tem que estar preparado, como servas de Deus, capacitadas, com nossas vidas consagradas no altar, para usar a autoridade que Deus deu pra gente, para usar de uma autoridade para libertar, para expulsar um demônio, para fazer a obra de Deus como ela é. Então nós temos que estar aqui capacitados, nós não temos que ter medo, porque o medo não domina a gente, existe alguém que é maior em nós. Então, assim, eu falava muito pra ela, a gente tem que estar aqui, ó, firme e forte, porque às vezes não tinha um varão com a gente, um irmão lá na porta pra estar com a gente, só tinha mulher na tarde da bênção. Então, assim, a gente tinha que estar preparada, tanto que foram pessoas lá, foi um jovem uma vez, ele estava meio alcoolizado, e ele chorava, e ele falava assim, eu preciso de Jesus, eu preciso dele. E as irmãs ficaram bastante assustadas, porque ele já chegou fazendo aquela algazarra toda, eu sei o quê, eu sou tal, eu sou fulano de tal, ninguém me conhece, mas Deus sabe quem eu sou. E ele começou a gritar, então as irmãs se assustaram. Aí foi quando eu fui conversando com ela, gente, eu sei que vocês têm muito mais experiência que eu, vocês são do ciclo de oração há muito mais tempo que eu. Então, assim, a gente tem que estar aqui pronta, firme. Então, assim, não tenham medo, exerçam, não tenham medo do processo de libertação, ele é necessário. Ele é pontual na nossa vida, ele é necessário para tirar tudo que não agrada a Deus, que não nos convém. Então, assim, eu entendi que aquele tempo que eu passei foi necessário para me estar firme, para mim olhar para Deus hoje e saber que eu sou alguém de Deus, que eu tenho que usar a autoridade que Ele me deu. Então, assim, é muito importante. Consagre a vida de vocês, orem a Deus, busquem a Deus, leiam a palavra de Deus, que ela vai nos respaldar em tudo. E nesse tempo seu, Deus permitiu, às vezes, você ficar sozinha para gerar esse crescimento, essa maturidade, essa estrutura para sua vida, né? Para hoje você tá ajudando alguém, Sim. igual você falou. E para você começar a entrar no seu chamado, a viver o seu chamado, que é onde eu quero entrar agora.